Começando agora mais um Se Liga Europa, o seu resumo de notícias do continente europeu para começar o dia 24 de junho de 2025, por dentro de tudo. Hoje a gente dá um giro rápido pelos principais acontecimentos. Tem tensões crescendo ali no Oriente Médio, com impacto global e divisões da União Europeia, novos passos na defesa europeia da Organização do Tratado do Atlântico Norte também. Isso, e a guerra na Ucrânia, que continua bem intensa, né? Além de uma libertação que surpreendeu na Bielorrússia. Exato. E ainda, olha, alertas econômicos do Banco Central Europeu, o avanço do euro digital, a inauguração do primeiro computador quântico europeu. Uau! E tem mais, né? Protestos contra turismo, alertas de calor e até avanços na biotecnologia. Ufa, é bastante coisa. Então, vamos mergulhar nesses pontos. Começando pela geopolítica que, bom, tá pegando fogo. A situação no Oriente Médio deu uma escalada forte com ataques dos Estados Unidos a locais no Irã agora no dia 22, descritos como monumentais pelo presidente americano. Pois é. E o Irã respondeu na hora dizendo que uma linha vermelha foi ultrapassada. Isso mexe com tudo, né? Com certeza. E a União Europeia como fica? Parece que está dividida sobre como lidar com Israel, por exemplo. Exatamente. Os ministros se reuniram lá em Bruxelas, mas não teve acordo para suspender o acordo de associação com Israel. Países como Espanha e Irlanda queriam, mas outros, tipo Alemanha e Áustria, foram contra. Que complicado. E a chefe da política externa tentando equilibrar tudo. Sim, ela diz que a prioridade europeia agora é o cessar-fogo em Gaza e, claro, a diplomacia com o Irã para evitar armas nucleares. Um malabarismo. E o reflexo econômico foi direto. O preço do petróleo Brent, olha, passou dos $80. Impacto na hora no mercado. Falando em segurança e reações, a Organização do Tratado do Atlântico Norte também se mexeu. Acordaram uma nova meta de gastos militares, é isso? Isso mesmo, uma meta bem alta. 5% do produto interno bruto até 2035. Bastante coisa. Nossa, 5% é muito. A Espanha conseguiu negociar um pouco, né? Conseguiu, ficou com um compromisso de 2,1%, uma certa flexibilidade, mas a tendência geral é de aumento forte nos gastos com defesa. E, em paralelo, a própria União Europeia está se movimentando. Tem um acordo de defesa com o Canadá quase saindo do forno. Quase lá. Para permitir que o Canadá participe das compras conjuntas de armas da União Europeia. Uma aproximação interessante. E a Rússia, claro, não gostou. Não mesmo. Já falou em militarização da Europa e prometeu contramedidas. O clima está tenso nessa área também. E tudo isso enquanto a guerra na Ucrânia não dá trégua. Kiev sofreu um ataque grande russo com drones e mísseis entre 22 e 23 de junho, né? Com vítimas. Infelizmente, são mortos e feridos. Teve também uma nova troca de prisioneiros, o que é um ponto positivo no meio disso tudo, mas no campo de batalha a situação é mista. A Ucrânia conseguiu liberar Andriivka, ouvi dizer. Sim, um avanço pontual importante para eles. Mas a Rússia continua avançando em outras frentes. É uma guerra de desgaste, muito dura. E o apoio do Ocidente continua chegando, pelo menos. Continua. A Noruega vai financiar a compra de armas para a Ucrânia, a Nova Zelândia anunciou mais um pacote de ajuda e a União Europeia está perto de cumprir aquela meta de enviar 2 milhões de munições em 2025. O fluxo de ajuda é constante. Mudando um pouco de região, mas ainda na esfera geopolítica, teve uma surpresa na Bielorrússia, né? Uma grande surpresa. O dissidente Serhei Tikhanovsky e mais 13 presos políticos foram libertados no dia 22, depois de uma visita de um enviado dos Estados Unidos. Que notícia. E ele já está fora do país. Já sim, foi direto para a Lituânia para ficar com a família. Uma notícia inesperada e muito positiva. Agora, falando de economia, o Banco Central Europeu soltou um alerta sobre desaceleração global por causa das tarifas dos Estados Unidos. Preocupante, né? Bastante. Mostra como a economia europeia está exposta a decisões de fora. Mas, ao mesmo tempo, eles confirmaram o euro digital, chegando em outubro de 2025. Ah, o euro digital. Finalmente uma data. É uma aposta grande. Com certeza. E olha que curioso, teve uma mudança simbólica. O ouro ultrapassou o euro como a segunda maior reserva cambial global. Sinal dos tempos, talvez. Interessante isso.
E ainda na economia, a União Europeia está pensando em usar os ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. Sim, essa discussão está avançando. E também aprovaram regras mais duras para financiar partidos políticos europeus para tentar aumentar a transparência. E os números gerais. A inflação na zona euro caiu para 1,9% em maio, o que parece bom. É um número bom, no geral, mas tem muita diferença entre os países, sabe? Alguns ainda com inflação mais alta. Por outro lado, o nível de emprego na União Europeia está em recorde histórico. Um cenário meio misto. Entendi. E na área de ciência e tecnologia? Teve um marco importante na Polônia, né? Sim, a inauguração do Piastque, o primeiro computador quântico da rede europeia EuroHPC, agora no dia 23. Um passo gigante para a computação na Europa. Uau! Computação quântica já é realidade por lá. E a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, como tá? Está avançando. Abriram agora uma consulta pública sobre os sistemas de inteligência artificial considerados de alto risco. A regulamentação está tomando forma. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia mostrou as primeiras imagens daquele satélite Biomass. E isso para medir o carbono nas florestas. Tecnologia ajudando no monitoramento ambiental. Bem legal. E falando em tecnologia e meio ambiente, tem regras novas da União Europeia para celulares e tablets serem mais duráveis e fáceis de consertar, né? Uma boa notícia para o consumidor e para o planeta. Sem dúvida. Só um ponto de atenção. A participação de energias renováveis na geração de eletricidade da União Europeia caiu um pouquinho no início de 2025. Algo para ficar de olho. Interessante. E na biotecnologia, tivemos boas notícias? Sim, algumas animadoras. Um parecer positivo para um estudo de fase 3 contra câncer de pâncreas, dados que parecem promissórios para tratar angioedema hereditário e avanços em vacinas contra leucemia e vírus como o ébola. A ciência não para. Que ótimo. Agora, mudando para a sociedade e cultura. Os protestos contra o turismo de massa continuam fortes no sul da Europa. Continuam sim. Os moradores reclamando muito do aumento do custo de vida, da perda de identidade das cidades. É um problema sério em vários lugares. Imagino. E enquanto isso, no Reino Unido e no norte da Europa, a primeira onda de calor do ano já chegou. Chegou com força. Vários alertas de saúde foram emitidos por lá. E na Romênia, uma preocupação crescente com violência de gênero e feminicídio. São desafios sociais bem presentes. Pesado. Mas para equilibrar, teve festa também, né? O Europride 2025 acabou em Lisboa. Sim, uma celebração importante. E outros festivais grandes rolando, como o Tollwood em Munique e o Donauwinkel Fest em Viena. A vida cultural continua pulsando. E rapidinho no esporte, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Paris Saint-Germain passou para as oitavas. Mas o Atlético de Madrid e o Porto ficaram pelo caminho. E no Euro Sub-21, a Alemanha ganhou da Itália. Só para registrar. Bom, e assim a gente fecha o nosso giro pela Europa hoje. Muita coisa acontecendo, né? Mostra um continente tentando se adaptar a um mundo que não para de mudar. Exatamente. E a grande questão que fica no ar é como é que a Europa vai conseguir navegar entre todas essas crises externas, os desafios internos que a gente viu, e ao mesmo tempo aproveitar as oportunidades de inovação. Como manter a unidade e a relevância global nesse cenário todo? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Agradecemos a companhia. Fique ligado para o nosso próximo encontro com as notícias que estão moldando o continente europeu. Até lá!